Eu sou o consultor Douglas Oliveira, do setor contábil da CPA, e o assunto de hoje é a diferença entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural. Esses contratos, que são amplamente utilizados entre os produtores rurais, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, apesar de semelhantes entre si, possuem características particulares e que vão acarretar em diferenças na forma de tributação desses produtores rurais. Bom, de acordo com o decreto número 59.566 de 1966, no contrato de parceria rural, uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes desse imóvel, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, mediante partilha dos riscos de caso fortuito, de força maior e também do empreendimento rural, e também partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções em que estipularem, observados os limites percentuais da legislação. Com a realização desse contrato, os parceiros deverão ratear tanto as despesas com a produção quanto a receita decorrente dela, e na proporção definida contratualmente, ainda que a despesa se refira a bem que foi outorgado por somente um dos parceiros, visto que durante a vigência do contrato ocorre uma operação de outorga dos bens de um para o outro, na razão proporcional estipulada. Assim, a receita de cada parceiro estará limitada ao percentual que corresponde à sua parte, devendo ambos oferecer a tributação à sua proporção auferida, seja no livro caixa do produtor rural da pessoa física, ou conforme o regime tributário adotado no caso da pessoa jurídica, devendo apresentar o contrato de parceria como justificativa para o valor apresentado, caso seja questionado pelo fisco, conforme determina o artigo 52 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018. Além disso, caso esses termos não sejam cumpridos, não sejam seguidos, e não haja esse rateio proporcional das despesas e da receita, o contrato será considerado um contrato de arrendamento rural, que está definido lá no artigo 3º do mesmo decreto mencionado, e não se enquadrará na hipótese de parceria rural. Nesse contrato de arrendamento, uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel. No caso do contrato de arrendamento rural, não há o que se falar em rateio proporcional de despesa e de receita da atividade rural, e nem o compartilhamento dos riscos da operação. Nesse caso, o outorgante está oferindo receita pela cessão do imóvel, similar ao recebimento de um aluguel, enquanto o outorgado está oferindo receita da atividade rural exercida e tendo o pagamento do arrendamento como uma despesa, certo? Então aqui a gente tem a grande diferença. No arrendamento a gente tem um recebimento de aluguel, como se fosse um aluguel, enquanto na parceria há um compartilhamento de risco, rateios de receita e de despesa entre os parceiros. Então, por mais que sejam formas contratuais similares, possuem características diferentes entre si que devem ser atentadas e respeitadas para que haja forma de tributação adequada na legislação, certo? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.